A terça-feira começa com expectativa sobre a primeira ou as primeiras decisões a serem adotadas no âmbito da Assembleia Legislativa após a posse dos novos dirigentes. À frente, o deputado estadual Evandro Leitão, do PDT, que foi empossado para um mandato de 2 anos no comando da Assembleia Legislativa. Como você nos acompanhou logo na abertura do jornal Alerta Geral, falávamos sobre as propostas apresentadas pelo deputado Evandro Leitão para administrar a Assembleia Legislativa no biênio 2021 e 2022. No discurso de posse, jornalista Beto Almeida, Evandro falou sobre muitas ações a serem desenvolvidas pelo parlamento, como, por exemplo, o debate voltado a medidas na área de enfrentamento da Covid-19, assim como a interiorização das atividades da Assembleia Legislativa. O desafio é deixar o parlamento mais perto da população a partir da realização de temas, de debates com temas que interessem diretamente à população, seja da Grande Fortaleza ou do interior do Ceará. Debates, Beto Almeida, que, como eu falei nessa segunda-feira, poderão ganhar um tom mais frio em função da ausência dos deputados no plenário da Assembleia Legislativa e também nas comissões técnicas. Mas o propósito é bom e é necessário que haja essa preocupação de uma agenda construtiva para deixar o parlamento bem sintonizado com os interesses da população. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, o deputado Evandro Leitão fez ontem um discurso, eu diria, esperado, propondo uma casa que estude e que esteja atenta, Luciano, aos anseios da população. Propôs exatamente um legislativo mais apaziguado, mas não menos proativo para as pautas que de fato interessam aos cearenses. Evandro Leitão, nesse aspecto, mostrou estar atento, Luciano, o que ele considera que vai ser tema aqui na casa, pelo menos nesses primeiros meses, a questão da discussão em torno de um plano para o auxílio emergencial da população. Não necessariamente um plano aqui estadual, mas que essa discussão seja ampliada, seja amplificada nas casas legislativas, e a Assembleia não poderia ficar de fora, fazendo a defesa da retomada desse auxílio emergencial como uma forma de combater o desemprego, combater, a dificuldade enfrentada pelas famílias. Então, só esse debate, a Assembleia já vai dar uma grande contribuição. Para além disso, logicamente você já citou, tem os casos do debate sobre Covid. Nós não podemos esquecer o seguinte: apesar de todos os esforços, nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. A Assembleia Legislativa, como a Casa Legislativa, como a chamada Casa do Povo, não está indiferente e nem pode ser indiferente a isso. Nós vamos continuar tendo, sim, sessões híbridas, na sua maioria das vezes apenas sessões virtuais, mas ainda assim uma casa iniciando um novo período, uma nova legislatura e uma expectativa grande sobre uma produção legislativa mais apurada. A gente sempre fala aqui, Luciano, de uma coisa: comissões técnicas, se cobra muito a participação das comissões técnicas. No começo a gente sempre vê, inclusive, brigas, os partidos políticos disputando quem vai indicar para a presidência dessas comissões, e depois, ao longo dos meses, a coisa fica ali na morna e as comissões acabam não desenvolvendo ou não realizando o trabalho dentro de uma expectativa esperada. Nesse período de pandemia, eu não tenho ainda grandes expectativas em relação a essa questão das comissões técnicas, mas com certeza elas vão ser cobradas. O repórter Carlos Alberto chega com outras informações sobre os bastidores da Assembleia Legislativa com essa agenda que está sendo construída para o biênio 2021-2022. As ações de combate à pandemia da Covid-19 estão entre as prioridades do primeiro ano do mandato do novo presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, do PDT. Ao assumir o cargo nesta segunda-feira, Evandro anunciou que, além da prioridade na área da saúde, a mesa diretora elege a realização de concurso público para a contratação de novos serviços e o Festival de Música, Cultura e Dança, como outras ações que ganharão atenção especial da mesa diretora empossada para o biênio 2021-2022.
Segundo ainda Evandro Leitão, a Assembleia Legislativa, com a sua estrutura de saúde, estará à disposição para atender não só aos servidores e seus familiares, mas também à comunidade no entorno. Evandro reafirmou o compromisso de levar o Legislativo para mais perto da população, por meio da discussão de temas como feminicídio, homofobia, renda mínima e segurança, energias limpas e meio ambiente. Outro desafio apontado pelo novo presidente do Legislativo Estadual é a busca do reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação da Unipace, a Universidade do Parlamento Cearense, para lançar cursos de pós-graduação, mestrado e qualificação. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Assuntos, jornalista Beto Almeida, não faltarão para uma pauta bem aquecida, mesmo com a ausência dos deputados federais, de forma presencial, no plenário 13 de maio e nas comissões técnicas. Mas a pauta é recheada, além, naturalmente, dos projetos a serem encaminhados pelo governador Camilo Santana, logo nesses primeiros dias do primeiro semestre legislativo de 2021. Nem poderia ser diferente. A expectativa, Luciano, é que a Assembleia, logicamente, voltando, retomando aí com uma nova presidência, uma nova casa, que tenha esta agilidade que se espera numa pauta que nós podemos dizer, num cenário que a gente de pandemia. É coisa para ser tomada com agilidade. Então, quando se fala, por exemplo, Luciano, na atuação dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, é exatamente o apoio que se espera para dar respaldo às ações, inclusive do governo do Estado, nesses combates à pandemia, vacinação. Hoje, por exemplo, Zeno, qual é um papel que a gente espera hoje, por exemplo, inclusive aqui dos deputados estaduais, pressionar cada vez mais para que o Estado do Ceará tenha sempre um plano de vacinação avançado, adiantado em relação aos demais, mas principalmente que nós tenhamos vacina. E aí entra, logicamente, prestando apoio ao governo do estado e fazendo pressão sobre os órgãos do governo federal. Tanto no interior quanto na capital, Beto Almeida, os vereadores se preparam para o início de um novo período legislativo, de uma nova legislatura, que começa neste ano e vai até 2024. Nesse primeiro momento também entram em discussão as ações do dia a dia do cotidiano da cidade e também propostas de reforma administrativa, como acontece aqui na pauta da Câmara Municipal de Fortaleza. Exatamente, Luciano. Esse é um dos pontos que vai causar polêmica na Câmara Municipal de Fortaleza. Aliás, sobre isso, o prefeito Zé Sarto ontem fez um discurso bem conciliador, naquele estilo que a gente já conhece do Sarto, inclusive apresentando uma série de ações que ele pretende implementar na sua gestão, que está iniciando. Sarto, é bom que se diga, não foi à Câmara Municipal fazer o seu tradicional discurso, assim como o governador Camilo Santana também não foi, foram feitos discursos virtuais, mas destacou uma série de iniciativas, como por exemplo, um projeto Mulheres Guerreiras, que é um projeto de econômico, para ajudar mulheres aí com uma linha de crédito, microcrédito, né, popular de até R$3.000, para garantir com que essas mulheres, chefes de família, possam dar iniciativa a seus pequenos projetos e ter renda própria. Essa é uma das iniciativas, mas na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, eu já disse aqui, a oposição é pequena, mas promete ser um tanto mais barulhenta. Uma das coisas que a oposição já está se levantando, por exemplo, é contra essa decisão do formato das sessões na casa. O que é esse formato? Nada demais. Apenas dizer o seguinte: como estamos no período de pandemia, as sessões deverão ocorrer de forma virtual. Para tudo. A ideia é essa, tá? Para todas as votações, inclusive as votações polêmicas, inclusive. É aí que entra o ponto da discórdia, Luciano. A bancada de oposição diz, por exemplo, que matérias desse porte, como é o caso de uma reforma administrativa, que mexe com o interesse dos servidores, que mexe com o tamanho do município, por exemplo, eles acham que nesse caso não dá para se realizar uma sessão puramente virtual, onde os vereadores não precisam estar presentes em plenário e muito menos que não haja a possibilidade de presença de representantes de servidores. Só para você ter ideia de como alguns desses temas podem provocar polêmicas numa casa legislativa. Mas eu diria para você o seguinte: isso também não é nada demais, não é nada do outro mundo. Eu acho que casa legislativa é exatamente um espaço para embates e debates. Ele, na realidade, não quer dizer que uma casa legislativa tenha que caminhar sempre em consenso. Aliás,
consenso numa casa legislativa nunca é bom. E nem sempre existe esse consenso, Beto, porque as divergências afloram e é importante para os diferentes representantes de variadas camadas da população apresentem as suas ideias, os seus projetos, os seus discursos, que sempre são conflitantes, no caso da oposição, com quem está no poder e vice-versa. Então, é bom, é importante que esse debate sempre seja marcado pelo conflito de ideias e, acima de tudo, pelo respeito pessoal. Mas aí sim, agora você disse tudo. Uma casa requer o debate político, a discordância, mas, acima de tudo, sem a perda do respeito.